Você esqueceu do seu microfone. Fala, galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Gente, já vou começar a pedir para vocês compartilharem, se inscreverem, deixarem o like, ativarem as notificações aqui do YouTube. E não esquecer de seguir a gente no Pode Desconstruir, no Instagram, no TikTok, no Spotify. E acabou, né? Exatamente. Acho que é isso por enquanto. Bom, vamos começar com a nossa convidada? Muito bem. Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamentos e de ideias relevantes. Hoje estou aqui com uma pessoa muito legal, muito descontraída, muito autêntica. Estou aqui com ela, Ingrid. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente agradece. Para você que está em casa e para a Ingrid também, a gente sabe que o nosso podcast tem um quadro onde o convidado traz um objeto que te representa, que significa, que é um ponto de desconstrução. O que você trouxe pra gente? Meu objeto é uma coisa muito peculiar. O meu objeto é... Estão preparados? Sim. Foi um temido, espelho. hein? Muito Um bem. espelho. Muito bom. E Por o que que o espelho? representa esse espelho pra você? O espelho representa a Ingrid. Quem é a Ingrid? Ele reflete as angústias que eu já senti, como eu me via no espelho, como as pessoas não me veem, mas ao mesmo tempo ele esteve comigo em momentos bons, onde eu consegui me olhar, enxergar o meu valor, ainda que era um pouquinho assim, passava rápido, mas eu consegui enxergar o meu valor em algum momento. E é isso, ele representa os meus fracassos, os meus tombos, o meu sucesso e basicamente isso, né? Falar do espelho é uma coisa, pode parecer fútil, mas ele me representa nessa parte. E ele sempre me lembra que o meu corpo é o meu lar. Apesar de todos os desentendimentos e brigas internas, é o meu lar. E ele me fala uma coisa diariamente que vale para todo mundo. Ele me fala: Ingrid, não é fácil, mas é possível. Cuidar de si mesma é um exercício diário de auto-amor. Então, por isso ele me representa. Maravilha. Maravilha. Você falou que o espelho, ele fala quem é a Ingrid. E quem é a Ingrid? A Ingrid é uma menina maluquinha, acho que já deu pra perceber. Sou muito autêntica, eu amo viajar, amo desafios. Por exemplo, no meu trabalho eu tô sempre em lugares diferentes, lidando com pessoas diferentes. Eu adoro essa coisa de... Falo demais, inclusive. Vocês podem falar pra eu pegar leve, tá? Maravilha, maravilha. Essa é a Ingrid, assim, feliz. Amo viver a vida como se não houvesse amanhã. Isso é ótimo. E poucas pessoas exercem isso, né? Sim. E você falou do espelho. Esse negócio de ver a Ingrid, às vezes a gente vê no espelho, quando a gente não tá bem, algo que a gente não gostaria de estar visualizando, Sim. né? E o espelho, na verdade, pra mim, ele é um ato de coragem, muitas vezes, né? Você falou também de pontos desafiadores pra você Sim. também. Vamos começar por ele? Vamos. Como foi esse ponto desafiador? Qual foi o seu maior ponto desafiador? E quando você começou a pensar nele como algo que você precisava melhorar, digamos assim? Bom, o meu ponto desafiador, ele vem lá de muitos anos atrás. Há 21 anos atrás foi quando ele começou. Vou contar um pouquinho da história, como ele começou. Eu não tenho uma memória muito boa, mas as coisas que me marcam mais eu lembro exatamente, assim, como se tivesse sido ontem. E eu morava com meus pais, eu tinha 14 anos, e aí eu tava comendo um pedaço de pão com manteiga. Eu lembro até a roupa que eu estava usando. E aí eu estava comendo um pedaço de pão com manteiga e chegou uma pessoa da minha família. E falou assim pra mim: nossa, seu braço tá gordinho, hein? E naquela época, não se ouvia falar muito de bulimia, de anorexia, de transtornos alimentares. Foi uma coisa tão automática, eu morava num sobrado. Tinha um banheiro na parte de baixo, mas eu pensei em algum momento, não, eu preciso subir que não tinha ninguém para eu me sentir mais à vontade. Fui no banheiro e vomitei. E depois disso eu nunca mais parei. Então, começou a vomitar no café da manhã, comecei a vomitar no almoço, comecei a vomitar no jantar, até que eu comecei a vomitar em todas as minhas refeições. Então, tem bastante tempo dessa caminhada, dessa luta. Você falando sobre isso, na verdade, assim,
achei importante a gente falar sobre isso, né? Da parte da bulimia, que é um transtorno alimentar, né? Porque não é algo que desencadeou por acaso, né? Sim. Às vezes as pessoas até esquecem qual foi a causa, né? O Sim. desencadeador disso. E você falou de uma forma muito fácil. Era fácil você, ou há pouco tempo, depois que você começou a fazer uma autoanálise sobre isso, você soube de fato o que desencadeou em você? Ou... Porque às vezes a gente esquece, o nosso cérebro ele dá uma sabotada pra gente não sofrer tanto. Sim. Eu lembro, foi exatamente esse momento, que depois desse momento eu nunca mais fui a mesma nesse sentido. Mas antes disso também, eu sofri muito bullying na escola. Muito. Então, as pessoas falavam muito da minha aparência, eu sempre fui a excluída, as pessoas me odiavam. Na época que não tinha quase esse negócio, nem tinha muitas redes sociais, passava muito trote pra minha casa, enfim, eu sofri muito bullying. E por muito tempo eu acreditei no que eu ouvia as pessoas falarem de mim. E eu passei anos achando que o problema estava em mim, não nos comentários das pessoas. Então, acho que é um mix, né? Eu já tinha a autoestima abalada por conta da minha adolescência, que foi um período muito difícil na escola. E aí, esse comentário de um familiar só potencializou tudo. Então, já começou lá atrás. Sim. Ele só foi uma válvula de escape para tudo Sim. começar, né? Sim, foi o gatilho, né? Sim, sim. Exatamente. Quando você teve o início ali, como você fez pra identificar? Porque às vezes as pessoas acham que é normal, né? Sim. Passei mal ali, vomitei a primeira vez, passei mal de novo ali, não tô aguentando. Como que foi esse processo ali de aceitação? Então, como eu falei, eu comecei com 14 anos, tudo isso começou com 14 anos. Anos depois, eu já tinha uns 19 anos, estava na faculdade. E sempre que eu vomitava, eu falava assim, é normal, depois eu paro, em algum momento eu vou parar, tô só num período difícil e vou parar. E aí eu lembro que eu comentei com uma amiga da faculdade, eu falei assim, cara, eu comecei a vomitar depois de comer e não consigo mais parar. E eu lembro que a gente tava na mesa, assim, da faculdade, a gente tava comendo uma esfirra, tomando um suco, e neste momento eu levantei, fui no banheiro e vomitei. E aí ela falou assim pra mim, Ingrid, isso não tá certo, não tá legal, precisa procurar um psiquiatra, uma psicóloga, e eu vou com você. E, de fato, ela foi comigo. E aí eu lembro que eu cheguei no consultório, a psiquiatra com uma cara de brava. Eu fiquei até assim com medo de começar a falar. E aí eu comecei a explicar o que acontecia comigo, o que eu comia, vomitava, e ela foi super seca na resposta, foi super direta, você tem bulimia. E aí, depois disso, eu falei pra minha mãe que eu tinha ido no médico, a minha mãe foi junto comigo de novo em uma outra psiquiatra, e aí eu já comecei com medicamento e terapia. Entendi. E qual que é a importância de se ter uma rede de apoio? Porque pelo menos você tinha uma amiga ali, que depois de muito tempo, né, você teve alguém pra confiar. E qual que é a importância dessa rede de apoio pra um transtorno, algo do tipo de que você passou? É super importante porque, primeiro, a gente sente... A gente tem muito comentário assim das pessoas, mas por que você faz isso? Você é tão bonita, você tem um corpo relativamente dentro do padrão, você tem uma vida tão boa, você viaja, não faz isso. E aí você começa a se sentir um monstro, assim, porque você pensa, nossa, por que eu faço isso? Eu sou tão ingrata, tem tanta gente que não tem nem o que comer, eu estou comendo e vomitando. Então, sempre foi encarado como uma frescura. Então, por isso é importante você ter alguém do seu lado que realmente entenda esse problema, que te acolha, porque ainda tem muito preconceito, né? E você percebe que tem momentos que o gatilho é maior para você fazer isso ou não? Sim, com certeza. Hoje eu consigo lidar melhor com isso no sentido, vamos supor que a gente está num restaurante, a gente começa a conversar sobre emagrecer, sobre corpos, sobre aparência. Isso já é um gatilho para mim. Ou, por exemplo, eu tô em casa, tô comendo, enquanto a televisão tá ligada e começa a passar uma mulher com corpo padrão que a sociedade impõe. Isso já é um gatilho. Então, são vários detalhes, assim, que parecem bobos, mas que me despertam uma coisa, assim, incontrolável naquele momento. Eu tô lendo um livro que se chama O que Aconteceu com Você. É um livro inclusive eu indico bastante. Já vou colocar na minha lista.
É um livro da Oprah com um neurocientista. E ele fala assim que um gatilho, uma vez que ele é acionado, dificilmente ele vai regredir. E toda vez que você tocar num assunto que tem a ver com um gatilho, esse assunto vem à tona. É claro que qual que é o mecanismo que os psicólogos e os psiquiatras usam? Eles tentam te condicionar a saber segurar aquele gatilho. Ele tá dando um exemplo dos heróis de guerra, né? Que tem uma vez que um rapaz acionou a moto, o escapamento da moto, aí o rapaz pensou que era um tiro, aí já entrou em situação de guerra, já entrou em alarme porque o cérebro dispara, enfim. Então eu acredito que esse seja um procedimento, mas tem algo que ajuda a controlar esse gatilho. O que te ajuda hoje a controlar esse gatilho, você sabe? Olha, como eu venho de um processo muito longo com a terapia, medicação e tudo mais, é óbvio que isso ajuda demais. Eu faço terapia semanalmente. Mas eu acho, como você comentou do livro, eu tô lendo muito sobre o poder da mente, né? Sobre a inteligência emocional. A minha psicóloga fala muito sobre isso. E de dezembro de 2022, eu comecei um processo que eu falei assim, não aguento mais, eu tô nessa prisão, eu preciso fazer alguma coisa para sair disso. Então, eu procurei uma nova psiquiatra, psicóloga, nutrólogo, nutricionista e comecei todo esse processo de academia com mais constância, cuidar mais de mim. E isso tá me fazendo muito bem. A minha autoestima mudou bastante, isso tem me ajudado. Porque eu estou cuidando de dentro para fora, não é só a parte física. Óbvio, a gente quer que a parte física esteja legal para colocar aquele biquininho branco no verão, óbvio, mas é sempre importante vir de dentro para fora. Qual que é a importância, você acabou de falar, né? Mas qual que é a importância do exercício físico nesse impacto, principalmente da mente? Porque a gente sabe que a bulimia, assim como a vigorexia, outros transtornos, eles são distorções de imagem. Sim. E qual que é a importância do exercício físico nisso aí? Muita. Primeiro que o exercício físico, ele melhora em tudo, né? Melhora a parte de sono. Eu não gosto de ir pra academia fazer musculação, tá? Mas isso é uma coisa que eu luto com a minha mente mesmo. Porque apesar de eu não gostar do exercício em si, eu gosto do resultado que a academia me traz. Então, é um melhor em tudo, assim, num geral. É difícil você ir, mas quando você tá lá, você fala assim, caramba, eu tô me cuidando, tô dedicando uma hora aqui pra mim. Isso faz muito bem, porque você precisa dedicar um tempo pra pessoa mais importante, que sou eu, no caso, né? Você, se for pra academia, enfim. Muito bom. Você acabou de falar que a pessoa principal sou eu, é você, no caso, né? O próprio eu. Como que você chegou nessa conclusão? Porque eu acredito que não tenha sido fácil. Não. Porque às vezes você olha no espelho, você tem aquela distorção, então leva a um processo. Como foi que você chegou nessa... Acho que meu trabalho me ajudou bastante, porque sempre que eu viajo a trabalho, eu consigo trabalhar de qualquer lugar, né? Tendo computador, internet ali, telefone, eu consigo trabalhar. Então, muitas vezes eu vou já com reuniões agendadas, mas eu sempre procuro ficar um pouquinho a mais, uns dias a mais. Então, eu comecei a viajar muito sozinha. E eu comecei a curtir estar comigo. Sair para jantar, comer uma comidinha que você gosta, tomar um drink gostoso, sair andando sem rumo para conhecer o lugar. Isso me ajudou muito porque eu falei, caramba, como é legal estar comigo mesma. Antes de estar com outra pessoa, eu preciso me sentir à vontade e feliz na minha própria pele. Então, isso me ajudou bastante. Muito bom. E agora pra galera que tá nos assistindo, qual que é a dica da pessoa que tá passando por essa transição? Tipo, não sabe como curtir a sua própria companhia. Qual que é a dica que você deixa pra essas pessoas? Começar. Começar. Hoje eu vou num jantar num restaurante gostoso. É muito engraçado, porque eu já tô acostumada, assim, eu sento na mesa e aí o garçom vem, você tá esperando alguém? E muitas vezes eu não estou esperando ninguém. Então é assim, não ligar se as pessoas vão te olhar, ela tá sozinha, ele tá sozinho. Simplesmente começar. Às vezes você fica sozinho, por exemplo, eu sou casada, mas eu tenho muito essa necessidade, como acho que qualquer pessoa, de estar sozinha às vezes. Então, às vezes, meu marido sai, vai, sei lá, ver os amigos, e eu abro uma garrafa de vinho, tomo uma tacinha, cozinho pra mim mesma, danço sozinha, canto, isso é muito gostoso, sabe? Então, é começar.
começa que vai dar certo. E fechar um pouquinho os olhos e os ouvidos Exato. pros julgamentos alheios, Sim. né? Porque eu acho que, na verdade, todo esse movimento que aconteceu na sua vida, vamos pensar dessa forma, aconteceu pelo uma opinião alheia, Sim. né? De uma pessoa que não te conhece, mas que quis te julgar. E isso continua de uma forma muito exacerbada na nossa vida. E a gente sempre acreditando que a opinião alheia, ela tem mais Sim. valor do que o que realmente a gente sente, né? E o autoconhecimento, eu gosto muito de falar sobre esse assunto justamente por conta disso. Porque, na verdade, é um processo também que eu acho que todo mundo deveria fazer. Sim. Eu faço isso. Sem dúvida. Né? E é uma coisa constante, né? Que você não vai perder nunca, na verdade, porque a gente tem os seus altos e É um baixos. exercício diário, né? Diário. E quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue se dar mais valor, Sim, entender, com certeza. como você falou, não gosto de atividade física, não gosto de musculação, mas eu entendi que aquilo e o resultado que ele me traz, eu gosto, me faz bem, né? Me Sim. faz me sentir bem. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental para as Sim. pessoas também começarem a melhorarem os seus hábitos, melhorarem as suas crenças, melhorarem, inclusive, eu não tô falando que é fácil ou difícil, eu acredito que é muito difícil, na verdade, para quem tem algum tipo de transtorno e outras coisas também, alguns vícios também, Sim. não é fácil sair daquilo. Mas a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, a gente descobre quais são os gatilhos. Sim, E o que a gente pode evitar para que aquilo não Uhum. se desenvolva cada vez mais. Você sabe que dentro da você gente. falou de gatilho? Algumas comidas eram gatilhos pra mim. Por exemplo, eu adoro comer arroz. Como até só arroz, assim. Gosto muito. E eu fiquei por muito tempo sem comer arroz porque eu sabia que se eu comesse arroz eu ia vomitar. Por exemplo, o McDonald's era uma coisa, na verdade ainda é, que eu não posso comer. Porque é eu comer e vomitar. Então, algumas coisas, a própria comida me despertava esse gatilho. Uhum. E como que você lida com a comida hoje? Olha, hoje eu lido... Eu tento colocar na minha mente, esse negócio que eu falei de trabalhar com a mente, que a comida é o que nos nutre, né? Então, eu tento encarar a comida não mais como a inimiga, como eu encarei por muitos anos. É óbvio que eu tenho os meus altos e baixos. Tem dias que eu falo, caramba, não vou comer porque eu vou engordar. Mas depois de todo esse processo com psicóloga, psiquiatra, hoje eu consigo lidar um pouco melhor com isso. A comida é o que me nutre, a comida é o que vai me deixar bem, é o que vai me manter viva para viver tudo que eu quero viver. Porque eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer, então eu preciso estar bem para dar o check lá em todas as coisas que eu quero fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito da sua família com isso. Pelo que eu entendi, você levou um tempo para falar Sim. com eles, deixar claro o que acontecia com você, que foi através da sua amiga, né? Sim. Ter te ajudado nesse processo. E quando eles souberam, como que foi a reação deles? Então, como eu falei, nessa época não era visto como... Não se comentava muito de transtorno alimentar. Então, não que eu culpe meus pais por isso, mas eu acho que eles não entenderam que seria uma coisa muito séria e que se estenderia por muito tempo, né? Por exemplo, muitas vezes depois que eu casei, eu voltava na casa da minha mãe, sabe, casa de mãe, ai, come isso, come aquilo, colocava no prato já pra mim. Teve um momento que eu falei pra ela, mãe, para de me oferecer as coisas, porque depois, até o meu marido falou pra ela, para de oferecer as coisas, porque isso pra mim vai ser ruim. Inclusive, o meu marido, no começo, ele não ligava muito pra isso. Até que um dia, a gente comprou um apartamento e decidimos reformar. E aí, durante a reforma, a gente foi morar na casa dos meus pais por 6 meses. E foi um período muito difícil, que eu tive uma crise muito forte, porque tô ali na casa da minha mãe, tem comida fresquinha, enfim. Coisas que eu não tenho em casa, justamente porque eu sei que eu não posso ter. Eu comecei a comer um pouco a mais, e aí teve um dia que eu comi de novo, e fui no banheiro, vomitei. Eu não vomito só uma vez, eu vomito até não sair mais nada. E então eu vomitei tanto que chegou a machucar minha garganta, eu cuspi sangue. E eu quase desmaiei, porque o coração acelera na hora que você força muito.
E aí, a partir desse dia, o meu marido falou, caramba, é sério. Então, ele começou a entender melhor, a minha mãe também começou a entender melhor. Foi isso. E no início foi indução, Sim. né? Uhum. E depois continuou por indução? Sim. Sempre por indução ou não? Teve uma época que eu tomei bastante laxante, mas mesmo tomando laxante, eu continuava vomitando. Tomei muito, muito, muito laxante. Mas o que eu mais fazia, e ainda faço, infelizmente, às vezes, é o vomitar. Uhum. É uma coisa que parece doido, né? Mas é como se fosse uma droga. O meu marido já tentou me segurar várias vezes, no sentido, amor, fica aqui conversando comigo para me distrair. E não consegue, ninguém consegue me impedir. Que é como se fosse uma abstinência. Eu quero aquela droga na hora, enquanto eu não vomitar, eu não vou conseguir continuar o que eu estava fazendo, me sentir tranquila. Então, é um alívio que sente depois de vomitar, entre aspas, né? Uhum. Você se sente relativamente bem, né? Sim, exato. Exatamente isso. Hoje você tá nas redes sociais, você tem uma rede social aberta, com até um número significante de seguidores. E as pessoas chegam em você falando sobre isso ou não? Muito. Eu até fiquei surpresa quando eu comecei a falar. Eu tinha um blog há muitos anos atrás, eu adorava, além de compartilhar as viagens, eu escrevia alguns textos. Então, naquela época já chegava algumas pessoas. Mas quando eu comecei a falar disso no Instagram, muitas pessoas começaram a me mandar direct. Ingrid, eu sinto a mesma coisa que você. Obrigada por compartilhar, pela coragem de falar, porque realmente é um assunto mais complexo, porque, como eu falei no início, tem muito preconceito. Então, eu fico feliz. Por exemplo, essa oportunidade de hoje, eu fico feliz, que com certeza vai ajudar muita gente. Entendi. E qual que é... Você já falou que você fica muito feliz, mas você acha que tem uma responsabilidade de ajudar as pessoas ou não? Eu não diria responsabilidade, mas eu acho que se 10 pessoas que estão vendo meus stories, se 2 se inspiram de alguma forma e dá um clique assim, poxa, eu acho que eu tenho um transtorno alimentar, eu acho que eu tenho que procurar um profissional. Isso para mim já é... Óbvio que tem a questão da responsabilidade, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque... Às vezes isso vai despertar alguma coisa negativa também na pessoa. Mas eu acho que é mais o lado positivo de informar do que ser de alguma forma negativo. Eu ouvi uma frase uma vez que diz o seguinte: a vulnerabilidade conecta. Então, você se tornar vulnerável publicamente, as pessoas se sentem na posição de, pô, eu posso chegar e conversar com ela, Sim. porque ela é tão vulnerável quanto eu. Porque algumas pessoas que estão na rede social passam a ideia que tem uma vida perfeita, que não sei o quê, Sim, e se torna exato. muito distante do público. E você se tornando vulnerável ali, você acaba se conectando mais. E querendo ali já agradecer pela coragem de conseguir falar. Mas como que você falou assim, não, eu preciso falar isso para o público? Como que você deu esse primeiro passo? Porque na época, quando eu iniciei, não tinha ninguém para falar sobre. E eu comecei a pensar, poxa, se tivesse alguém para me explicar... Porque, assim, a bulimia, ela não é só questão de você comer e depois vomitar ou fazer o uso de laxantes. Ela pode causar muitos danos na sua saúde. Inclusive, desgastou os meus dentes, eu tive muito problema de estômago, os dedos ficam machucados porque é muito ácido do vômito. Então... Hoje a gente tem mais livros, tem mais meios para se conectar com o assunto. Mas antes, não. Eu pensei, eu não tive, mas eu vou proporcionar isso de alguma forma para outras pessoas. E foi moleza, né? Olha lá. Hoje tá sério. Hoje tá, porque eu tô aqui com vocês. Muito bom. Mas imagino que tenha sido um período muito, muito difícil, Sim, assim. Porque, difícil. como eu falei, é você se tornar vulnerável. Sim. E você acaba não sabendo qual que vai ser a reação do outro. Às vezes pode Sim. escandalizar, às vezes pode conectar. Então você fica naquela sinuca de bico ali. Será se eu falo? Será se eu não falo? E você tem essa Mas coragem. você sabe que ainda nesse assunto redes sociais, o padrão de beleza nos adoece. Sim. Além do padrão de beleza, os comentários das pessoas, muitas vezes dos familiares, e as redes sociais, com certeza, como você comentou.
Só que a gente precisa entender que por trás de tudo isso existe uma indústria gigantesca que lucra com a nossa insatisfação física. Sim. Então, eu acho que as pessoas precisam praticar eu costumo dizer, unfollow social, que foi uma coisa que eu fiz muito em uma época. Deixei de seguir muitas pessoas que, de alguma forma, elas estavam fazendo com que eu me sentisse mal com o meu próprio corpo, com o tipo da minha alimentação. Então, eu acho que a gente tem que consumir coisas que nos agregam, né? Começar a filtrar, né? Exato, coisas saudáveis. E é isso, é muito perigoso. A rede social pode ajudar demais quando se ouve, se vê assuntos como os que a gente está aqui na forma mais informativa, mas também pode atrapalhar muito, né? E como que você lida com esses, às vezes, um hate, algo do tipo? Como que você consegue lidar com isso? Olha, eu tive um só que mandou uma mensagem que inclusive foi 2 semanas atrás, que eu fiz um comentário. Tá recente. Eu fiz um comentário que eu tinha ido no ortopedista, e aí eu postei, porque como você sabe que eu sou super autêntica, né? E aí eu postei e falei assim, gente, eu cheguei na consulta. Ai, eu lembro. O médico era um gato. Ainda bem que ele não era ginecologista, eu falei, porque eu ia ficar mais com vergonha. E aí uma menina me mandou uma mensagem assim, nossa, que comentário desagradável. Você é casada. Gente, quer dizer que eu sou casada e não posso achar um homem bonito, não posso comentar? Eu falei pra ela, a rede social... Fui bem educada. Falei, a rede social é minha, eu posto o que eu quiser e eu estou muito bem com meu marido, obrigada. E ainda você repostou, né? Inclusive, a mensagem que você mandou pro seu marido, inclusive, Sim, a respeito. exato. Então, se não tem problema entre eu e ele, por que as pessoas têm que comentar esse tipo de coisa? Mas aí eu Engraçado, sou né? educada. Engraçado, né? A pessoa tava te lembrando que você é casada. Olha, Exato. pessoa genuína, gato. né? Ele era gato. só não sou cega, né? Muito bom. Mas assim, eu acredito que os comentários, ele vem mais acerca de mim. E aí eu comento, pô, a Ingrid tá postando na rede lá, mas aí me deixou desconfortável. Então, diz muito mais respeito a mim do que a você, realmente. Mas você sabe que esse negócio de desconforto, eu acho que vem muito de... A pessoa é meio que assim, não tá muito explícito, mas algumas pessoas pensam, nossa, eu queria ter a coragem dela de Com falar certeza, isso. com certeza. E não tem. Uhum. Se a pessoa for no mesmo ortopedista que você, ela vai achar ele um gato, com Lógico certeza. que vai. Se eu quiserem for... o telefone, eu passo. Só não falo não pra gente não fazer merchan. Exato. Muito bem, mas assim, hoje, feliz ou infelizmente, a gente tá aí pra motivar ou pra desmotivar muitas pessoas. A gente tem casos recentes aí de tragédias que aconteceu por conta da rede social. Sim. E é uma arma, a gente pode usar Com ela para o certeza. bem ou para o mal, infelizmente. Com certeza. Mas muito bom. E agora eu quero falar sobre viagens com você. Você que é uma pessoa viajada, né? E qual que é a importância da viagem pra você? A viagem, pra mim, como eu disse no começo, é a questão de muitas vezes eu tô sozinha, de ter essa conexão comigo mesma. Mas, assim, eu amo conhecer histórias diferentes, eu amo viver culturas diferentes, porque quando eu estou em um país diferente, eu me entrego, assim, à cultura. Então, eu lembro que uma vez, eu e meu marido, nós fizemos uma viagem para as Filipinas, e eu não tenho o hábito de comer com a mão, no sentido, você vai comer um frango em casa mesmo, você pega o frango lá e come com a mão. Eu nunca tive esse hábito porque não gostava. E lá nas Filipinas, eles comem muito com a mão, inclusive o arroz, que é mais papa, e eles pegam com a mão. E eu lembro que a gente estava lá, o barco parou numa praia super bonita, e aí eles prepararam um almoço ali na beira da praia mesmo. E aí todo mundo comendo com a mão, eu falei, por que não? E foi uma delícia. Então, coisas que às vezes você fala assim, ai, não vou fazer. E você vive isso, você muda completamente a visão, né? Agora eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Pra você, qual que foi o melhor lugar que você já foi? Ah, isso é muito difícil. Imaginei. É muito difícil mesmo. Mas nossa, é muito difícil. Mas acho que Filipinas, ou talvez Turquia, porque assim, na Turquia, a gente tem, querendo ou não, a gente tem um preconceito quando a gente não conhece a fundo dessa questão de muçulmano, a gente meio que fala, muçulmano é terrorista, enfim. Você vai mais ou menos com essa ideia. Então, eu fui num país que a grande maioria das pessoas são muçulmanas, e eu fiquei encantada, assim, porque a gente ficou num lugar mais afastado, assim, era mais montanha, que para chegar na praia você tinha que fazer um longo caminho por estrada de terra. E eu lembro uma vez que nós estávamos descendo, eu e meu marido, e parou um rapaz e nos ofereceu carona.
E não é uma coisa que a gente costuma viver aqui. Aí eu olhei pro meu marido, vambora. Aí a gente Corajosa. E aí a gente foi participar de um evento lá, e a gente sentou numa mesa, assim, numa praça, e tava frio, começou a ventar, e eu não tinha levado blusa. Aí daqui a pouco veio uma mulher e colocou a blusa em mim. E trouxe cereja, porque lá tem muita cereja, não é caro como aqui. E colocou umas cerejas assim. E aí eu olhei pra ela assustada e eu perguntei pra um turco que tava com a gente, por que ela tá fazendo isso? Aí ele falou assim, porque ela viu que você precisava de uma blusa e quis compartilhar as cerejas que ela estava comendo. E pra mim aquilo foi, assim, foi louco, sabe? Então eu acho que por isso essa conexão com pessoas, assim, eu gosto muito, sabe? Que legal, cara. Sim. Então você, assim, eu acredito que cada lugar tem sua particularidade, Sim. né? Não que, enfim, mas cada um lugar marca de um ponto muito específico na vida das pessoas, não é verdade? Exato, e aí você viaja full time, não é isso? Viajo. Eu acho que eu já nasci pra ser livre, viajar. Mas você sabe que é muito louco que eu não esperava quando eu era mais nova. Na verdade, quando nós somos mais novos, as coisas parecem muito impossíveis, né? E eu nunca imaginei viajar o tanto que eu viajo hoje. Nunca passou pela minha cabeça. Voltando ao assunto, que tá muito ligado a essa questão de bulimia, quando eu fiz minha primeira viagem, foi para o Canadá, foi em 2010, se eu não me engano. Antes de fazer a viagem, eu estava cotando a minha cirurgia no braço. No braço? Minha lipo no braço, para você ver como esse comentário que eu falei lá atrás teve um impacto muito grande em mim. Então, eu queria fazer uma lipo no braço. Cotei, tava tudo certo. Eu falei, agora? Mas será que eu faço essa lipo? Será que eu vou viajar? E aí, eu optei por viajar e depois nunca mais parei. Mas que bom que eu optei por viajar, né? O maior prazer que você Sim. poderia ter, né? Exato. Você falando da lipo, hoje a gente tem uma indústria muito grande de harmonizações. Sim. Então, você tem lipo LED, lipo não sei o quê, lipo não sei o quê. Não julgo quem faz, tá? Aqui a gente não tá julgando. Mas como que você vê esse mercado? Como que você acha que as pessoas deveriam lidar? E qual que é essa diferença? Menino, sabe de uma coisa que eu comecei a treinar forte? Eu sempre treinei, mas nunca mantive essa constância que eu estou mantendo agora. Aí, esses dias, meu abdômen já tá mais assim, saradinho, né? Tô treinando mais. Umas 6 pessoas vieram me perguntar, e aí, como foi? Acho que é lipo LED que deixa os... Eu falei, gente, mas... Eu não fiz, eu não tenho problema de falar. Eu falo que eu faço botox, inclusive já venceu. Não tenho problema de falar se eu faço algum procedimento. Mas eu acho que as pessoas estão cada vez... É muito louco, voltando nesse assunto de redes sociais, que tem muita gente que quer aparecer com filtro de Instagram. O tempo todo, né? O tempo todo, só aparece com filtro. Aí eu fico pensando, mas essa pessoa, quando tá se olhando no espelho, tá sem o filtro. Então, eu acho que as redes sociais, as influencers, blogueiras, com todas essas transformações mirabolantes, acabam influenciando de uma maneira negativa também, porque muitas delas não falam que fizeram procedimentos. Então, as pessoas normais pensam, poxa, por que ela tem esse corpo e eu não? Provavelmente fez algum procedimento, sim, né? Exato. Sim. Também não tenho nada contra sim, quem fez. Sim, quando eu tiver mais velha, eu vou fazer. E é isso. Mas é isso que a gente estava falando um tempo atrás. As pessoas deixam a realidade tão distante do público e o público, ele acaba remando, intensificando ali o remo para chegar na realidade, sim, que às vezes não é tão favorável. Então, isso acaba... Seguindo o tal padrão, né? Exato. E aí, sim, às vezes, esse padrão, essa realidade da blogueira, do influenciador, acaba sendo prejudicial para essa pessoa que está assistindo. Sim. Porque a pessoa tenta, não chega, e aí se sente frustrada, e aí sim, acaba vindo vários problemas. Porque aquele negócio, a gente pode comer as mesmas coisas na mesma quantidade e ainda assim nós teremos corpos diferentes. Exatamente. E é difícil para muitas pessoas entenderem isso, né? A gente que é profissional da saúde, a gente que, no caso, sou personal trainer, eu tô sempre nas academias, então a gente acaba então vendo... Já vai fazer um negócio aí, hein? Vai deixar minha barriga trincada de lipolete. Então a gente acaba vendo realmente essa realidade. As pessoas falam assim, eu quero ficar com a barriga igual a fulano de tal. Eu falo assim, então... Calma lá. Ele, né? Calma lá. Vamos aqui devagarzinho, entendeu? Vamos com calma, vamos prezar primeiro a saúde, depois a estética, porque eu acredito que as pessoas se perdem nesse personagem, vamos dizer assim, né? Eu quero ficar forte, quero ficar shapeado. Beleza,
legal, faz parte, mas é uma consequência do seu estilo de vida, da sua alimentação, do seu treino, entendeu? Então, assim, vamos prezar primeiro a saúde, vamos prezar primeiro a parte mental do exercício, que é uma parte fundamental ali. Vamos fazer você gostar também do exercício, porque eu acredito que o procedimento estético, ele tá para acelerar esse processo. Mas não vai fazer milagre. Né? Exato. E aí, as pessoas não entendem que esse processo é reversível. Então, se você não manter ali a alimentação, ele pode regredir. O treino não. Uma vez que você instala o treino, começa a treinar e começa a pegar gosto, você sempre vai estar evoluindo. Sabe que a gente falando de cirurgia e tudo mais, agora eu entendo porque as mulheres bem saradas, gostosonas, ou elas têm os seios muito pequenos ou elas têm silicone. Por que eu falo isso? Lá em dezembro de 2022 que eu comecei essa vida mais fitness, mais focada, meu peito foi embora. Eu não tenho mais peito. E aí, perdi meu peito quase que completamente. E aí já veio uma outra preocupação. Eu nunca tive essa vontade, mas como eu perdi bastante, vou colocar silicone. E aí eu conversando comigo mesmo, caraca, nunca tô satisfeita. Eu resolvi um problema que melhorou muito a celulite. Agora eu me sinto sem peito e quero fazer silicone. Até que chegou um momento e falei assim... Vou ficar com o peito pequeno mesmo, porque eu já tenho braço forte. Os peitos não estão mais aqui, mas os meus braços estão. Escorreu, né? Muito bem. Mas é realmente isso. Acho que a indústria promove isso também, né? A pessoa saradona, do peitão, da bundona. E, às vezes não é só genética, não é só realidade, entendeu? Exato. Então, assim... É treinando, é se satisfazendo. Eu acredito que o olhar no espelho ele é satisfatório quando você é grato pelo que você tem hoje. Exato. Entendeu? Eu acho que isso faz muito parte. Porque, por exemplo, se você se comparar com o outro, nunca vai estar bom. Sim. Por exemplo, sempre vai ter o mais forte, sempre vai ter a mais magra, sempre vai ter a mais bunduda, sempre vai ter a mais peituda. Claro. E, assim, como a gente falou, são corpos diferentes, organismos diferentes, são realidades diferentes. São pessoas São diferentes. pessoas diferentes. Então, assim, financeiramente... as pessoas falam que não, mas conta. Claro. Socialmente falando, conta. Então, assim, vamos com calma, se compare com o seu início, que aí você vai ver na evolução que isso vai se compare trazer. consigo, né? Entendeu? Sim. Então, assim, vai ter uma evolução. Tem muito a questão da distorção de imagem que você comentou no início. Eu lembro de um episódio que... A gente tem tempo que eu falo mais. Manda Pode ver. ficar tranquila. Manda ver. Teve um episódio que eu chamei uma amiga pra jantar em casa, na verdade, cozinhar, né? Porque ela cozinhou e eu só comi. Então a gente tava lá, tudo mais. Meu marido participou ali na hora que a gente foi comer. Depois ele foi pro quarto, acabou dormindo. E a gente ficou batendo um super papo. Já era, acho que quase 3 horas da manhã. E aí ela foi embora. E eu acompanhei ela até a portaria. Quando eu voltei e peguei o elevador e olhei no espelho, eu já estava vendo uma Ingrid completamente diferente. Mas, assim, muito diferente. E aí eu fui acordar meu marido chorando. Eu falei pra ele, amor, vem cá. Aí eu levei ele na sala onde tinha um espelho grande. Eu falei, me fala, pelo amor de Deus, o que você tá enxergando. Porque eu tô vendo outra Ingrid agora. E aquilo é tão desesperador que muda de um dia pro outro. Você fala assim, meu, tô ficando louco, tô ficando louca, sabe? E é muito louco esse negócio da distorção mesmo. Que às vezes não, muitas vezes se enxergam de um jeito. Aí tem um programa que eu esqueci o nome, que ele fala das coisas que deram errado nas cirurgias plásticas. E a pessoa quer fazer cada vez mais. E não para, né? Procedimentos. Que acaba sendo um transtorno também, Exato. né? Em busca de algo que nunca vai chegar no padrão exato que você gostaria, né? Exato. Esse é um risco que a gente Da corre. perfeição, Da né? perfeição. Inclusive, é uma característica muito forte em quem tem transtorno alimentar. E aproveitando, puxando o gancho do transtorno alimentar, que é uma compulsão alimentar, uma compulsão alimentar pode levar a outra. Então, nas minhas fases que eu melhorava na compulsão alimentar, eu tinha compulsão por compras. Me endividei, comprava muito. E aí, quando eu melhorava na compulsão por compras, estava mais ou menos na compulsão alimentar, veio a compulsão sexual. Que muita gente fala assim, mas é gostoso, é bom ter vontade de fazer sexo. É bom até um certo ponto. Não quando você sente um desespero e nada te satisfaz. Então, isso é muito importante, que às vezes uma compulsão leva a outra, e por isso que é importante a ajuda de um psiquiatra para você entender, ver a medicação correta, enfim. Nossa, foi extremamente importante isso que você falou. Porque a questão de levar uma compulsão, você tenta de reduzir uma,
e sobressai em uma ou outra, Sim. isso ainda assim é um desequilíbrio, Sim, exato. né, que a gente tá tendo. E a importância de um profissional nesse momento. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou atrás de mim mesma para buscar corrigir, né? E às vezes a gente acha que pode, né? Que consegue sozinha, mas nem Exato. sempre. E aí o profissional ali, ele vai saber melhor direcionar. Mas eu passei muito tempo achando que eu ia conseguir sozinha. Eu Aham. parava de tomar remédio por conta própria, sem avisar o psiquiatra. E eu percebia que eu piorava até que chegou o momento que eu aceitei que eu preciso de um remédio. E espero que um dia eu pare de tomar e tá tudo certo. É que, na verdade, todo excesso mascara uma falta. E, às vezes, há essa falta e a gente não cura lá na raiz essa falta. Profundo isso, hein? Pode repetir, por favor, repita. Todo excesso mascara uma falta. E, às vezes, essa falta tá lá no fundo. Sim, E aí, a gente... curei só a bulimia, mas tá faltando algo aqui. sim. Entendeu? E aí, essa falta, ela persiste. E aí, você só vai mascarando com outras e outras e outras compulsões. Exato. E o ideal é a gente procurar uma ajuda, procurar um especialista para tratar essa falta aqui, para tirar as compulsões, Exato. seja ela qual for. Sim. Entendeu? Então, assim, para você que tá em casa, que você tá passando por uma situação semelhante, que você tá passando por algum transtorno, se tem alguma necessidade, procure um especialista, procure alguém que seja gabaritado, tenha um know-how para te ajudar. E se você tiver com vergonha, com medo de alguém que tem esse gabarito, procure um familiar seu, procure uma rede de apoio, porque isso vai fazer muita importância nesse processo, vai te ajudar bastante. E pratiquem um unfollow social. Não se esqueçam. Um follow social. Maravilha, para essa câmera aqui, manda uma mensagem, essa mensagem vai chegar para todo mundo, desde as Filipinas até lá embaixo na Austrália. Falo espanhol, filipino, francês, o que Fala você quer? tudo! Quatro, ensina a gente cinco, a tudo! Manda ver. Eu vou repetir eu sou muito intensa, muito em tudo, até pro sentido ruim também. Quando eu tô triste mesmo. Quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. Então, eu acho que a gente é muito mais do que o nosso corpo. Como eu falei lá no início, o nosso corpo é o nosso lar. Então, a nossa beleza, o nosso sucesso, os nossos valores não dependem... como eu posso dizer, não dependem do nosso físico, do nosso corpo. É muito mais que isso. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Muito bem. Deixe suas redes sociais para essa câmera também, onde as pessoas te encontram. Atualmente, eu só estou no Instagram, que eu já não dou conta. É ingridcondemudo.j.santos. Mas, assim, não dou conta não porque eu sou blogueirinha famosa, não. É por causa das atividades diárias mesmo de Muito trabalho. Que tem outro trabalho, né, na Exato, verdade. exato. Muito bom. Galera, vocês curtiram esse papo? Curtiu esse papo, Ingrid, com a Eu gente? amei, pode me chamar pro próximo. Muito bem. É isso aí. Não deixe de seguir a Ingrid nas redes sociais dela, nem o nosso Pode Desconstruir no Instagram, no Spotify, no YouTube e no TikTok. Sim, É acho que você verdade? não esqueceu de nada. Nenhum. E, esqueci sim, do nosso pessoal. O meu é claro. igorsouza.fc. E o meu é a.linebrito. Ingrid, muito obrigada por Obrigada a compartilhar a vocês. sua experiência com a gente, na Eu verdade. que agradeço. E de falar de uma forma tão autêntica. Porque é isso que eu vejo em você, a A autenticidade. autenticidade incomoda muita gente. Mas eu continuarei sendo assim. Que os incomodados que se mudem. retirem, exato. Mas continua seguindo aqui, viu? Não muda não. Muito bem, é importante. Galera, esse foi o nosso Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamentos e de ideias relevantes. Até a próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau.